A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço, estamos de volta, ainda em ritmo de carnaval, não é? Mas em ritmo de decisão do Campeonato Gaúcho de Futebol. Neste final de semana, a primeira partida deu a lógica, deu o clássico Grenal. 445 é o número e será realizado na Arena Humaitá. A decisão fica para o gigante da Beira-Rio no outro final de semana. Nós estamos dividindo a bancada com muita honra, com dois excelentes narradores esportivos e que vão trazer a sua opinião a respeito do clássico Grenal, do andamento, do conturbado jogo da classificação por parte de Grêmio e Internacional, muitas reclamações contra a VAR e arbitragem. Estamos dividindo a bancada com Luiz Carlos Carvalho, narrador esportivo da Rádio Planalto, seu diretor de esportes, e o nosso grande amigo, nosso vanguardeiro, nosso guardião aqui, que é o Paulo Roberto Mafessoni. Paulo Roberto Mafessoni, que nos bons tempos dividia na antiga Rádio Passo Fundo, depois fomos para a Rádio Planalto e estamos aí compartilhando no programa Que Hora Está Começando. A nossa saudação a vocês, fiquem completamente à vontade, vamos bater aquele papo e trocar aquela ideia relacionada com este final e conturbado Campeonato Gaúcho de Futebol. Passo Fundo Futsal abre a sua temporada com o Vandré sendo o novo treinador, já assumiu o comando, já fez os primeiros treinamentos, já buscou os primeiros reforços. Para você, Vandré Costa, os votos de que fique à vontade e futuramente venha aos estúdios da TV Passo Fundo para trocarmos uma ideia. Quem vai cair para a divisão B do futebol gaúcho? Me parece que está pintando a dupla Brapel. São José conquistou a sua primeira vitória, deu uma respirada. O Avenida de Santa Cruz ressurgiu das cinzas porque estava mal na fase classificatória do Campeonato Gaúcho de Futebol. Mas é a manha, é a ronha do futebol que acontece a cada ano que passa. Vai mal aqui, melhora um pouco no outro lado e, consequentemente, vai remando. Ipiranga de Erechim e São Luís de Juí. Quem fica com a Taça Farroupilha, Copa Farrapo? O Ipiranga foi no 19 de outubro em Juí, fez 2-0 ao natural lá em cima do São Luís. Será que o São Luís vai dar a volta por cima? Expectativa geral. São assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje, logo após o intervalo comercial. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF
para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores telespectadores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela TV Coprel em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Estamos conversando e dividindo a bancada nesta semana pós-carnaval com Luiz Carlos Carvalho, narrador esportivo e diretor de esportes da Rádio Planalto, e o nosso velho companheiro, narrador esportivo consagrado, Paulo Roberto Mafessoni. Eu começo com o Carvalho, trazendo a sua saudação aos telespectadores. Fique à vontade, porque nós vamos debater amistosamente, não, Luiz Carlos Carvalho? Saudação, Jorge, saudação também. Que honra estar com vocês aqui, estar aqui ao lado do Jorge e de Paulo Roberto Mafessoni, dois gigantes da narração esportiva. É sempre bom falar de futebol, mesmo sendo um ano de grandes disputas, de muitas polêmicas envolvendo a dupla Grenal. Muito bem. Paulo Roberto Mafessoni. É sempre bom estar aqui com o Jorge Antônio, com os amigos da TV Passo Fundo e hoje, prazerosamente, com o Luiz Carlos Carvalho. Você tem trabalhado aí nas férias, não é? Direto, né, seu Jorge? Não paramos. Não tem dado férias. Férias, movimento pelo Lions, do qual você participa. Hoje até estou aqui devidamente paramentado, né? E também, é claro, na nossa atividade como profissional da advocacia e, é claro, fazendo também o esporte, né? Narrações esportivas. Eu comentava com vocês, né? Dos campeonatos que acontecem no interior dos nossos municípios aí. Muita gente realmente prestigia essas competições amadoras. Ultimamente pela Rádio Constantina? Não, eu estou pela Rádio Minuano de Sarandi. Minuano de Sarandi. Os jogos que chegaram às finais aí já não... Sim, agora vem a decisão lá do Campeonato Municipal de Nova Boa Vista. A arbitragem, inclusive, vai aqui de Passo Fundo sempre. A nossa saudação, então, ao pessoal aí de Nova Boa Vista, que também nos acompanha através da TV Passo Fundo. Mas um assunto que se transformou em polêmica, minha gente. Campeonato Gaúcho chegando às semifinais, dupla de Caxias, dupla de Porto Alegre. Grêmio Internacional, Juventude e Caxias. O que pareceu, no entender de Luiz Carlos Carvalho e Paulo Roberto Mafessoni, esta definição nessas penúltimas rodadas aí? Bem, havia aquela expectativa de ser um Grenal para decidir o Campeonato Gaúcho. Apesar de tudo que aconteceu, polêmicas aqui e lá, era a final que todos aguardavam, era a final que se planejava por parte dos torcedores no início. Tem uma disputa de um Grêmio que quer ser octa pela primeira vez, tem o Internacional que busca recuperar um título. Estava fazendo aqui uma análise, em cerca de 8 anos, o Inter participou de uns 27 campeonatos, para ir somando todas as competições, e não ganhou. Então tem esse desejo de voltar a ganhar. Tem um Grêmio que sonha ansiosamente desde 1977 em chegar a essa marca do octacampeonato. E aí o clima está pesado, mas só um vai poder levantar essa taça, mas podemos esperar 2 grandes jogos. Muito bem. Por que se criou todo esse clima, toda essa disputa, toda essa situação, se todos diziam que o Campeonato Gaúcho não importava? Quando se comentava, o pessoal do Grêmio ou do Internacional dizia, esse é o famoso prenda minha, né? Engana bobo, não sei o quê. Mas daí tinha outros que diziam assim, Carvalho, só interessa para quem perde. Só importa para quem perde. Mudou agora, né? Está todo mundo interessado. O Grêmio, como disse o Carvalho, querendo pela primeira vez o octa, o Internacional querendo evitar isso, hein?
E tem esse novo cenário que é das próprias redes sociais, muitas provocações que não havia lá quando o Grêmio foi hepta em 68. Era um outro cenário, era o Grenal do rádio. Nem transmissão havia pela televisão. Você chega ali a 76, que o Inter ganha o octacampeonato, não tinha esse cenário de hoje. Você veja que naquele ano também era disputadíssimo. Vai para um primeiro jogo da final, o Grêmio sai ganhando gol do Tarcísio, o Inter empata com o Escurinho. Vai para um segundo jogo, o Inter vence por 2-0 com o Lula e com o Dario. Aí o Grêmio fez tudo para retomar em 77, veio o André Catimba. Time do Tele Santana. Tele Santana e o Oberdan para marcar o Escurinho, né? Que memória, hein? E que Reminiscências do nosso futebol aqui com o Carvalho. E o Grêmio jogou com Corbe, Eurico, Anchieta, Oberdan e Ladinho. Vitor Hugo, Tadeu, Ritiura, Tarcísio, André e Éder. Né? E com detalhe, que jogou o Cassiá, né? Porque acho que o Anchieta estava machucado. E o Inter, que era bicampeão brasileiro, né? E interessante que depois, veja como é a disputa da dupla Grenal. O Grêmio é hexacampeão até 1990 e pode chegar no hepta. Em 91 tem um gauchão muito tumultuado também, que vai parar nos tribunais. Vai parar nos tribunais para decisão numa noite de sexta-feira. Aí quem é que vai levar? Se o Inter vai ter direito a um terceiro jogo ou o Grêmio já ganha o título antecipado. E há um voto a mais a favor do Internacional. Há quem diga que eram 7 julgamentos colorados e 6 julgamentos pró-Grêmio. Aí vai para um terceiro jogo aí com o empate por 0-0, o Inter é campeão. Então sempre foi essa sequência longa ocasiona essas disputas e polêmicas. Vamos lá. Quem nasce no Rio Grande do Sul, Jorge, ou é gremista ou é colorado. Dificilmente tem outro clube. Tem essa. Quem nasce no Rio Grande do Sul é gaúcho. Mas tem o Passo Fundo, não tem? Pois é. Mas a questão é o seguinte, Jorge. Né? Para descontrair, né? Para descontrair, faz parte. Mas igual assim, quem nasce no Rio de Janeiro, no estado, é Fluminense. vou fazer uma pergunta. Oh, maravilha. Nasceu o Fluminense. E São Paulo é Palmeiras. Não, a Fluminense, que o carioca é da capital. Quem nasce no estado é Fluminense. Eu quero fazer uma pergunta para os dois, que são profissionais. Vocês já tiveram, devem ter, cada um ter o seu clube, Grêmio, Inter e tal. Vocês já tiveram a oportunidade de transmitir Grenal. Como é que foi o comportamento de vocês? Vocês torceram para o time de vocês ou vocês foram profissionais? O Grenal é o seguinte, a gente pensa transmitindo na parte técnica da transmissão, se está bom o retorno, se está bom o sinal, está tudo entrosado. Você pensa em tantos aspectos. Diferente do torcedor que está pensando só no seu time, a gente pensa na estrutura da transmissão. Ou seja, do trabalho profissional. Sim, sim. Então, essa minha colocação é por isso, Jorge. Será que um árbitro, ele colocaria a reputação dele, o profissionalismo dele, para puxar para um lado, puxar para o outro? Eu fico na dúvida. Ele é um ser humano, ele pode errar a qualquer momento, como a tentativa toda é de acertar, né? Mas na hora, será que o coração não bate um pouquinho mais forte? Ou talvez por excesso de zelo, querer dizer assim, se eu errar, vão dizer que eu estou torcendo para isso, estou torcendo para o meu time? É verdade, eu concordo contigo. Porque profissionalmente a gente tem que respeitar uma arbitragem. Vem situações aí, o fulano de tal é colorado, o fulano de tal é gremista, né, o árbitro da partida. O pessoal não analisava o Simon como coloradíssimo. Sim. E ele era um profissional à altura e veja onde chegou o Simon pela qualidade que tinha como no apito, né? Aliás, né, Carvalho, nós temos uma história muito bonita de arbitragem. Sim. Os principais nomes da arbitragem brasileira são gaúchos. Imagine o Simon com o VAR hoje, a seu favor. Sem o VAR, o Simon já foi esse árbitro extraordinário. E hoje tem vários árbitros que com o VAR não conseguem se destacar. Sabe que tá para acontecer algumas mudanças com a questão do VAR. Né? Aquela história, Jorge Carvalho, de impedimento por centímetros, o que muda isso na ordem do dia? Muda um impedimento escandaloso, o corpo inteiro e tal, mas milímetros, como já tivemos... A ponta da unha, mas o que é isso? Pé esquerdo. É isso. do cidadão. Eu acho que o VAR ele precisa ter critérios, né? Definidos, objetivos, e não subjetivos de interpretação deste ou daquele árbitro de vídeo. E tem mais uma da arbitragem. Eu não entendo por que o bandeirinha auxiliar tem que esperar a conclusão da jogada para acionar o instrumento da bandeirinha, se já todo mundo viu que está impedido.
E aí tu narra o gol, um pouquinho, não, tá no lá. Mas às vezes tem até narrador que não nota que o Bandeira levantou o seu instrumento. Acenou o instrumento. Acaba narrando. Isso acontece ainda, o pessoal que está na telinha aí, não? Acontece. É verdade. Mas me diga uma coisa, Luiz Carlos Carvalho. Nós citamos aí o Simon, mas citamos também o Oliveira e o Gaciba. Foram 3 os inquiridos para falar sobre aquele lance polêmico que classificou praticamente o Grêmio para as finais. Eu estava acompanhando a análise. Sabe que é um lance tão polêmico? Eu acompanhei esse lance várias vezes, por vários ângulos, as câmeras que vão chegando. Então, no primeiro momento, muitos árbitros que deram o gol como legal, depois voltaram atrás. A discussão é sobre o perigo de gol. Perigo de gol, a situação colocando em risco a integridade do adversário, do colega de profissão. Mas é aquela velha história do futebol, não existe regra clara. Ela pode ser interpretada e a interpretação sempre vai ter discussão. Bom, veja só, eu fico com a opinião do árbitro do campo. Não me entendam mal, fico com a opinião. Ele estava bem próximo do lance. O lance gera toda a situação porque tem uma câmera lá atrás que mostra diferente. Mas a impressão de quem olha aquele primeiro lance dá conta que o jogador do Grêmio primeiro alcança a bola, depois o Mandaca bate com a cabeça na perna do jogador. Não tem nada a ver com a situação de você ser gremista, né? Não, em absoluto. Tô tentando aqui, porque acho assim que o Daronco estava bem próximo e ele matou no peito e disse, na minha convicção, é gol. Exato. Ele teve a convicção. E é ali do campo, né, Jorge? Claro que pode ter errado também. Não sou dono da verdade aqui. Eu levanto essa questão, o Mafessoni e Carvalho, porque foram ouvidos experientes árbitros de futebol, não é? Sim. Todos eles com o símbolo da FIFA no peito e Copa do Mundo na sua trajetória, não é? Só por isso, o Paulo Oliveira, o Leonardo Gaciba e o nosso querido Simon, né? Uhum. Aliás, por falar em Simon, um abraço para o compadre dele, que é o Renatão Juste, que já veio depois da cirurgia que foi praticada nele, logicamente, veio aqui nos estúdios e fez uma reportagem de agradecimento. Se reportou e agradeceu a manifestação de apoio que teve da comunidade de Passo Fundo e da região. O Renato, assim que acontece o lance, ele já está conectado com o Simon. Sim. Essa é importante, não é? E o Simon dá o seu parecer, diz foi, não foi, houve ou não houve. Teve aí também temos que respeitá-lo. Não, é verdade. Teve até o colega lá, o Jory, né, Vasconcelos, da Gaúcha, que no princípio disse, não, gol legal, afirmou durante a jornada. Depois voltou atrás. Não significa, eu acho que é a grandeza da pessoa quando errar. Não, errei, pronto. Né? Mas ficou essa grande discussão. Assim como eu acho que foi pênalti para o Grêmio na rodada anterior, que não foi dado, há quem considere que não foi, na minha opinião, pênalti para o Grêmio não marcado contra o Juventude. Mas um erro não justifica outro, né? Não. Cada jogo é individual. Exatamente, Luiz Carlos. Aí é que tá, então, é a compensação. Daí o pessoal, mas ele deixou de marcar, passou. Aconteceu, não é? Mas a verdade é que Grêmio Internacional vão nos propiciar, tenho absoluta certeza, grandes jogos nesses 2 próximos finais de semana. Lá na Arena Humaitá, nesse sábado, e no próximo, lá no Gigante da Beira-Rio. Depois eu vou conversar ainda com vocês referentemente à qualidade técnica desses 2 grenais. O que vocês esperam desses 2 grenais? Eu acho, Jorge, que o Internacional está melhor encaixado. Vem num momento melhor. Repete o seu técnico. O Grêmio fez uma faxina geral, trocou tudo. Né? E tem jogadores que chegou, como desembarcaram na semana, foram lá, botaram a camisa e saíram jogando. Pode melhorar muito. Já deu acréscimo. E o Internacional, talvez, Carvalho, sofra muito com as defecções, principalmente do Alan Patrick. O Quinteiro fica louco, não é? Diz, eu não sei se escalo um ala pela esquerda ou um jogador da função, não é?
Não sei se escalo esse cidadão aqui para meia cancha ou coloco outro para ajudar o centroavante. É complicado realmente, porque a cada semana chegam 2 ou 3 reforços para o Grêmio. Mas isso é bom. Isso é bom porque futuramente já vem aí o Campeonato Brasileiro de Futebol, a própria Copa do Brasil, não é? Tem elemento humano e condições então de definir o time. Ainda o Quinteiros não chegou a este ocaso aí, ou seja, definir o time que sai jogando. Optou pelo Volpi como o goleiro, não é? Pelas atuações que teve contra o São Raimundo e pela própria atuação que teve contra o Juventude de Caxias. Ontem eu assisti ao Lisca, talvez vocês tivessem assistido, comentando sobre o Volpi, dizendo que se trata de um extraordinário profissional, de um goleiro fantástico que ele levou para o futebol brasileiro. Ele era goleiro do São José. Com 20 anos o Lisca percebeu essa qualidade e disse que é um jogador muito aplicado mesmo, responsável. E o torcedor aí havia bombardeado o goleiro na sua contratação aí, e o técnico bancou o Volpi. Está dando os resultados. O que eu verifico de Grêmio Internacional? O Internacional, ele é um com o Alan Patrick, sem o Alan é outro. O Internacional não foi lá um time tão exuberante nesses 2 jogos contra o Caxias, mesmo sendo superior. Mas ainda ele tem mais, hoje, uma organização maior em relação ao time do Grêmio que está recebendo jogadores. Você não pode imaginar que o Grenal seja igual àquele da Arena, onde o Inter foi amplamente superior, teve várias oportunidades. Verdade. Recebeu novos jogadores aí que entraram muito bem. Então, resta saber, com o Alan Patrick voltando, o Inter ganha muito em qualidade na criação, que aquele que faz a distribuição das jogadas. Mas o Grêmio certamente está preparado para fazer um enfrentamento bem melhor dessa vez. O que se espera, né? Mas você disse aí que não viu uma qualidade técnica sem o Alan Patrick. Mas contra o Caxias, no segundo tempo da partida, que classificou, que garantiu, que disse que o Internacional seria o finalista, ele acabou voando no jogo. Não sei se você concorda comigo, vocês concordam comigo. O Internacional foi soberano em cima do Caxias no segundo tempo, quando fez 3-0. Do primeiro jogo, o Internacional sentiu bastante. O primeiro tempo foi muito ruim. E ele foi feliz, porque no momento que o Caxias havia criado oportunidades, o Inter começou a chegar e a se aproveitar do contra-ataque. O Vitinho foi lá, foi muito feliz, exuberante naquele jogo, fez 2 gols. Mas se sentia que faltava a competência do camisa 10. Nesse jogo lá, contra o Caxias, o Inter foi mal no primeiro tempo, faltou a figura do 10. Aí pressionado, olha, se o Caxias marca mais um gol, pode dar uma confusão. Aí naturalmente, levado pela torcida, o time jogou mais. Poderia ter feito 3, 5 gols, muito melhor no segundo tempo. Mas se sabe que o Inter, além daquele futebol, joga mais, tendo o camisa 10, o Alan Patrick, joga muito mais. Pesou, acho, sobre o Internacional esta ansiedade que o Inter tem de vencer. O Inter precisa de um título, mesmo que os jogadores sejam experientes, tudo mais, que vêm de fora, mas o clima acaba contaminando, né? Todos sabem, percebem que o Internacional... Então, quando estava 1-0, já tinha um burburinho na torcida colorada lá, quando estava 1-0. Daí, depois, é o que disse o Carvalho. Começou, o torcedor disse, não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos incentivar, e aí as coisas acabaram acontecendo. Muito bem. É o que aguardamos aí, não é? Clássico Grenal. É Grenal e não adianta. É um dos maiores clássicos da história do mundo. Não é do Rio Grande do Sul e do Brasil. É impressionante, né? A rivalidade é impressionante. Todos os jogadores, não importa a estatura deles, por onde jogar, mas todos eles enfatizam que aqui realmente é coisa diferente, o Clássico Grenal. Ener Valencia, parece que encontrou o caminho do gol de novo. Sim, ele voltou a jogar o seu futebol, ainda pode jogar mais, viu? Ainda pode apresentar mais, mas voltou aquele jogador de explosão, força física, é muito difícil pará-lo, demonstrou bom posicionamento, voltou aquele Ener Valencia que tinha sumido, desaparecido, e na própria seleção não vinha jogando o seu melhor futebol, na própria seleção do Equador. Acho que ele entrega mais do que o Borré para o clube, para o Inter, para o time. Certamente. No momento, sim. O Ener Valencia foi abastecido nesse último jogo aí. A bola chegou nele. Sim. Ele não é um jogador de vir de trás trabalhando como faz o Borré.
Borré auxilia o sistema de meia cancha. Ele quer ser servido. Ele precisa dos garçons que trabalham pelas alas. É o caso do Carboneira, que fez um belo cruzamento e lá estava quem? O centroavante. O que vocês me dizem de um jogador experiente, vivido, com história, como o Gemerson, ser expulso daquela maneira que foi? O que tem na cabeça um jogador de futebol? Não sei. Está quase nervoso, acabou comprometendo, né? Exatamente. Comprometendo e desfalcando o time para o primeiro clássico da decisão. Eu acho que ele ajudou a acertar a defesa do Grêmio, viu? Com essa expulsão. Parabéns, Daronco. Você não é fã do Gemerson? Não. Eu acho que se ele fosse bom, o Atlético não tinha largado ele. Foi muito mal. Ele se deixou levar pela provocação, discussão, já levou o primeiro amarelo. Aí quando você leva o primeiro amarelo, segura, vai com menos sede ao pote. Poderia ter chegado no intervalo, ter trocado o jogador, mas ele insistiu ali. Mais uma chegada forte, vermelho merecido. A gente não fica sabendo a definição do Grêmio, como ele vai sair jogando. O Quinteiros não vai estar no banco, logicamente, cumpre suspensão automática, pelo tumulto, aquele que motivou a sua expulsão. E não dá para fazer assim um comparativo. Grêmio Internacional relacionado com aquele que pode ser o craque do Grenal. Não é? Agora, eu tenho comigo o seguinte, e levanto essa questão para vocês dois. Vila Sante desapareceu na última partida. O que estaria acontecendo com ele? Eu acho que o Vila Sante está precisando ir para o banco de reservas. Depois que houve aquela cogitação dele ser vendido para o Palmeiras, não foi mais o mesmo jogador. Jogou muito mais, já foi titular indiscutível do Grêmio Porto-Alegrense, símbolo da garra. Eu lembro do Grenal do ano passado, ele foi destaque no Grêmio, fez gol, comandou o time, está desaparecido. Alguma coisa não está acontecendo no futebol dele, ou o esquema não está contribuindo com o seu futebol, mas não está bem. Palavras do novo técnico do Passo Fundo Futsal. O clube vai brigar para ser protagonista. Assunto que nós vamos tratar no decorrer da segunda etapa do programa de hoje. Aguarde um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD.
Você nos acompanha igualmente pela TV Coprel em outros 47 municípios. E, além disso, pelo aplicativo do seu celular, tvpassfundo.com.br. Clube vai brigar para ser protagonista. Técnico do Passo Fundo Futsal, Vandré da Costa, falou sobre as perspectivas para 2025. Diz que o Passo Fundo deu início à sua temporada e espera realmente deixar de ser apenas um coadjuvante e ser protagonista. O que parece para vocês, meu caro Luiz Carlos Carvalho? Olha, estou levando muita fé no trabalho do professor Vandré. Está disposto, acha que é chegado o momento de o Passo Fundo Futsal ser protagonista, buscar títulos, já começando agora com a Supercopa a partir do dia 24 na Arena Comercial. E o grupo renovado, né? Um grupo bem renovado, novas caras aí. Estou sentindo muita firmeza, a direção confiando no apoio do torcedor. Então a gente vai esperar uma grande temporada para o Passo Fundo Futsal. Muito bem, agora nós vamos chamar o nosso repórter de todas as ocasiões. Carlos Dantas, é com você. Alô, amigos, aquele abraço. Alô, seu Jorge. Deu a lógica no gauchão, não, seu Jorge? O senhor mais ou menos já previa isso. Eu ainda achava que o Juventude poderia passar, mas mais uma vez, time do interior pipocou na frente do Grêmio, o Grêmio em formação, achou um gol. Aliás, o Grêmio já achou 2 gols nos últimos 15 dias. Um contra o São Raimundo e agora contra o Juventude achou um gol. Não foi falta, porque quando a bola cruza para dentro da área, o jogador do Grêmio antecipa numa meia pedalada de bicicleta. Quando o zagueiro chega para encostar a cabeça, a bola já tinha passado. Então, portanto, não foi falta, na minha opinião. Se ele tivesse antecipado e batido com a chuteira na cabeça do jogador, aí sim, ou pelo menos raspado, teria sido falta. Óbvio, porque vale a interpretação do árbitro. Então, o Inter vai ter que, no mínimo, ter de volta o Alan Patrick, o Wesley e o Borré. O Borré nem tanto, até porque o centroavante, né, do Inter deu conta do recado, né, o Ener Valencia deu conta do recado, claro, quanto o Caxias, né? Mas se o Borré estiver pronto, tem que voltar. Porque, mais uma vez, eu volto a afirmar, o Inter, sem o Alan Patrick, é uma equipe sem 50% da sua capacidade ofensiva e sem criatividade no meio-campo. Tanto que o Inter teve determinados momentos que foi dominado pela simples equipe do Caxias. A equipe do Caxias só foi até onde chegou graças ao treinador Luizinho Vieira, que é muito competente. É um grande treinador. E por falar, bem, a partir de agora é só Grenal, e no Grenal tudo é possível. Então, a partir de agora, Grenal, Grenal e Grenal. O Grêmio está sem o seu treinador, o Quinteiros foi expulso, o Inter volta os reforços, pelo menos 2 ou 3 no meio de campo, e a grande contratação do Inter, né, na minha opinião, se chama Oscar Romero. Eu não consigo gravar todos os nomes, eu olho aqui na minha anotação. Oscar Romero, que foi meio campo do Botafogo, e foi campeão da Libertadores do Botafogo, e veio para o Inter para o lugar do Alan Patrick, que todo mundo sabe que quando o Alan Patrick sai, a equipe cai. A gurizada que entrou no Inter contra o Caxias foi bem. O Grêmio fez o possível e o impossível. Por isso está classificado esse Grêmio que é imortal. O Juventude pipocou, né? Na várzea, naquele momento, não teria mais jogo. Para encerrar, o Ariel Lanzini é o novo treinador do Gaúcho para 2025, visando o Gauchão de 2026. O que nós temos que dizer sobre ele? Eu não conheço o seu trabalho, mas não vou usar os últimos resultados que ele teve. Na segunda rodada desse Gauchão, ele foi demitido pelo Pelotas. Foi ele que subiu o Pelotas, isso é certo. Foi ele que subiu o Pelotas. Mas na segunda rodada, quando tomou 5-0 do Grêmio, claro que a equipe do Pelotas é uma equipe fraca, tanto que está disputando para não cair de novo. Tomou 5-0, aí ele foi demitido. Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Embora eu pense que para quem quiser ter time na Série A do Gauchão,
Na Série A2 tem que fazer um time de Série A, não de Série A2. Tem que ser time de Série A começar pelo treinador. Por isso que o Passo Fundo, até agora, nesse momento, está atrás do toco, só observando quem é que ele vai trazer. Mas tem que trazer um treinador que tenha experiência e que seja, no mínimo, com um cara de Série A. Ok? Aquele abraço e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um abração, Carlos Dantas. Fique à vontade aí na sua querida Canoas. E vamos andando aqui com o nosso programa de hoje. Antes de entrarmos na questão dos favoritos ou não favoritos para o Clássico Grenal, antes de entrarmos nos favoritos e não favoritos para a zona do rebaixamento, ninguém quer ser favorito na zona do rebaixamento. Candidato a degola, ninguém quer. Exato. Eu vou enviar um abraço aqui para o nosso assíduo telespectador, Gilmar Esteven. Ele é atendente da Farmácia São João, ali na Avenida Brasil, quase esquina com a 7 de setembro, e disse que se atualiza acompanhando o nosso programa. Muito obrigado, Gilmar, e sucesso para você na carreira como atendente aí na Farmácia São João. Jorge, quero mandar um abraço para minha amiga Jacira, lá do bairro Vera Cruz, ela é do Lions Clube Alvorada. Ela não perde um programa, todos os dias depois da apresentação. Eu estava assistindo, e manda e comprova. Um abraço, Jacira. Muito bem. E a terceira rodada do quadrangular de permanência no Gauchão foi disputada no último domingo. O Avenida conquistou a sua primeira vitória na competição, após superar o São José, 3-2 no Estádio dos Eucaliptos. O Avenida assumiu a liderança do quadrangular. O Clássico Brapel, disputado na Boca do Lobo, terminou como começou, 0-0. As 4 equipes já estão em disputa no meio de semana. Será que a dupla Brapel, no entender de vocês que estão dividindo a bancada conosco, Paulo Roberto Mafessoni e Luiz Carlos Carvalho, será que a dupla Brapel vai ficar entre os desclassificados para a temporada de 2026? Eu assisti o primeiro tempo do Clássico Brapel. Achei que as duas equipes, merecem estar onde estão. Muito ruim o futebol do Brasil e também do Pelotas. Acho que se encaminha por aí a degola. Eu faço minhas as suas palavras, né? Não vi nada desses dois times. Lamentavelmente, nem o Pelotas conseguiu demonstrar um bom futebol. Jogando em casa com um jogador a mais durante parte do jogo, não conseguiu aproveitar esse fator. Aí o Brasil teve um jogador também, no final, expulso do adversário. Criou umas boas chances no final, mas pelo futebol, os dois estão lutando seriamente, vão lutar muito para escapar do rebaixamento. Seria um fracasso total, não é? 2 representantes de Pelotas fora do Campeonato Gaúcho de 2026, hein, Paulo? E com torcidas apaixonadas, né? Principalmente a torcida rubro-negra, né? Sem dúvida. E o Pelotas voltou agora, já voltar e cair no mesmo ano. É o que estaria acontecendo com 2 equipes, o Pelotas e o Avenida de Santa Cruz. O Esportivo também caiu no primeiro ano, né? Voltou agora a fazer companhia a Passo Fundo e Gaúcho. Então, na opinião de vocês, dá Brapel? É uma possibilidade. É uma forte tendência. Grandes probabilidades, né? Forte possibilidade. Que faltava no Avenida aparecer o gol do Michel. Agora o Michel acertou e fez um belo gol de cabeça, ele que foi artilheiro do Passo Fundo. Então faltava o gol do Michel. Quando o Michel começou a balançar a rede, renasceu a esperança lá para o Periquito. Ipiranga e São Luís definem quem fica com a Taça Farroupilha. Paulo Roberto Mafessoni, você que viu o primeiro jogo, 2-0 Ipiranga. E venceu, como você disse na abertura do programa aqui, com naturalidade. 2-0, Ipiranga impôs o seu estilo, teve chance até de ampliar o resultado e encaminha-se muito bem para colocar faixa no peito a equipe do Ipiranga, campeão da Taça Farroupilha, o que lhe assegura o direito de participar na Copa do Brasil de 2026. Não é pouca coisa, não. Já o São Luís vai jogar a Série D, porque o Ipiranga já está na Série C e logo, logo começa a sua caminhada visando a subida para a Série B. Quero fazer um registro.
o diretor lá de futebol, do executivo de futebol, melhor, do Ipiranga, o Farney Coelho, né, está deixando o Ipiranga e vai assumir um posto lá no Cuiabá, para tentar levar o Cuiabá para a primeira divisão. Ele sempre tem feito bons times do Ipiranga com poucos recursos, né? Aliás, também a gente tem que registrar, não sei quem é o executivo de futebol do Juventude, que com bem menos recursos tem feito também bons times para o Juventude. É uma grande vantagem do Ipiranga. Chama a atenção que o Guarani de Bagé ele perdeu para o São Luís, e o São Luís tinha perdido em casa para o time do Guarani, buscou a vaga fora. Então o São Luís tem perdido mais em casa do que vencido, e vencido fora. Mas a vantagem é muito boa do Ipiranga. Ipiranga me chamou a atenção na semana passada a competência para cobrar pênaltis. 5 pênaltis contra o Monzon, acertou 5 e um melhor do que o outro. Uma aula de bater pênalti de Ipiranga, Derechim. Ariel Lanzini é o novo técnico do Esporte Clube Gaúcho. Assume a sua atividade já buscando a contratação e reforços para a Série A2. É um nome para mim desconhecido, mas que tem no seu currículo a classificação do Pelotas na temporada passada para a divisão de honra, não é? Depois, então, ele passou aí por categorias de base, como supervisor e tal, e auxiliar técnico. Você tem conhecimento maior ainda, ou Carvalho? Sim, o Ariel ele falou o seguinte: a gente vai montar um time competitivo do Esporte Clube Gaúcho, sonho de subir. E tem um detalhe, ele como trabalhou com a base, ele é experiente nessa área, apesar de ter apenas 36 anos, falou o seguinte: se o jovem é bom, eu coloco jogar. Eu não tenho medo de colocar o jovem a jogar. Se ele tiver 18, 19 e ele apresenta qualidades, vai ser meu titular do Gaúcho. Eu também tenho essa opinião formada. Se o cara joga com 16, 17 anos, não tem por que preservá-lo. Tem que nada e ficar lapidando o jogador, né? Futebol não é momento. Se o cara tá jogando bem, bota jogar, pô. Essa é a história, né? E ele vai colocar. Se tiver jovem bom, vai pro time principal do Gaúcho. Agora vamos voltar porque o Passo Fundo ainda não se definiu, né? Apenas está fazendo melhoramentos lá, o Silvino Ferrão está comandando lá. O Fininho é a contratação como diretor executivo do Passo Fundo, ex-atleta, com passagens aí pelo Veranópolis ultimamente, estava lá na categoria principal do Veranópolis e veio, já esteve aqui no nosso programa inclusive, e mostrou que está eufórico com o que o Passo Fundo pensa para a presente temporada. Teremos 2 grandes equipes, pelo que parece, Luiz. Pelo que se vislumbra, o Passo Fundo já tem bem encaminhados aí, jogadores para vir, também nomes para ser o técnico. O Passo Fundo tem contatos já encaminhados. Quem sabe alguém que esteja aí em atividade no momento que possa voltar ou chegar depois para o Passo Fundo. Há muita confiança lá no Passo Fundo. Ano passado, com todos os problemas, faltou um gol para subir. Então, se o Passo Fundo ano passado, com os problemas, chegou tão perto, a gente tem que acreditar que esse ano vai poder chegar mais longe. Chegar mais longe, vai subir. Nas entrelinhas, Luiz Carlos Carvalho, cogita-se o nome do novo treinador do Passo Fundo ou está tudo em banho-maria? Tem nomes já, pela informação, tem nomes já encaminhados, contratados e tem interesse de treinar o Passo Fundo. O Passo Fundo já manteve contatos. Então, quem sabe alguém que esteja já nesse mês, esteja trabalhando no momento. Se você fosse dirigente do Passo Fundo, indicaria algum nome? Olha, um bom nome que seria automaticamente já acertou com glória, que é o Leandro Machado. Leandro Machado, ano passado, fez um grande trabalho no Passo Fundo. Os técnicos últimos do Passo Fundo têm ido muito bem, viu? O Luizinho hoje faz um grande trabalho no Caxias. Tem aí o Leandro, fez um grande trabalho ano passado no Passo Fundo. Então, os últimos técnicos do Passo Fundo, o próprio Márcio Nunes aí fez um bom trabalho no Passo Fundo. Pois mas o Márcio Nunes me parece que não vem, né? Está no Guarani de Bagé. Guarani de Bagé e por lá vai ficar. O Guarani de Bagé já vai disputar aí um brasileiro, né? Série C? D. AD. Exato. Jorge e Carvalho. Vocês têm observado que, falou há pouco, olha, ele gosta de colocar jogador jovem e tal, mas e o atual Campeonato Gaúcho? Temos valores do interior se destacando ou são todos velhos jogadores que são importados de lá para cá? Não temos mais valores, jogadores genuinamente gaúchos?
Ou poucos? São poucos, né? E aí faço uma pergunta. Como é que o Uruguai, seu Jorge Antônio, que tem 30% da população que tem o estado do Rio Grande do Sul, daquele tamanho, revela tantos jogadores, no Rio Grande não poderia surgir mais valores? É a oportunidade que não é dada, né? Não, Luiz? O Passo Fundo deu essa oportunidade ano passado e formou bons nomes, viu? O Passo Fundo ano passado teve nomes que surgiram, que tiveram oportunidade e que aproveitaram. Eu acho que é manter esse trabalho. Mas o Passo Fundo me parece que está ativo nas categorias de base, né? Sim, o Trapasson lá, que foi presidente, que hoje é o responsável pelas categorias inferiores do Passo Fundo. Você não tem como contratar 11 titulares, tem que aproveitar jogadores da base, tem que fazer essa mescla. Você recorda que os grandes times que o Passo Fundo teve, sempre tinha alguém da casa no meio. O Gaúcho, os melhores times, tinha alguém da casa sempre. Não tem como você trazer um time todo de fora. É isso aí. Eu entendo também que o desaparecimento, o perecimento do futebol amador contribuiu para que a gente tivesse esta, digamos assim, diminuição de oferta de valores de atletas que poderiam surgir para reforçar os nossos clubes do interior. Mas eu estou bem confiante, viu? Resumindo aí de Passo Fundo e Gaúcho, eu percebo o Gaúcho já bem animado para a temporada. Fez um bom trabalho no segundo semestre, esteve ali pertinho. Na minha opinião, foi prejudicado pela arbitragem na semifinal. Poderia ter chegado à final. O Gaúcho tem esse sonho de subir, seria muito importante. E o Passo Fundo também. E o Passo Fundo vai investir, viu? O pessoal fala em prejuízo da arbitragem. Sempre cai em cima do árbitro, não é? Errar é normal, é humano, não é? Agora me diga o seguinte, voltando ao clássico Grenal, não é? Me parece que o Internacional havia solicitado junto à Federação Gaúcha de Futebol que a arbitragem não fosse local para esse jogo. E daí? Como é que fica a situação, Paulo Mafessoni? Tá na história, né? Já tivemos árbitros de fora que vieram apitar Clássico Grenal que deu problema. Não marcou pênalti, deixou de marcar, deu gol, validou o gol de impedimento, enfim. Então isso realmente é uma situação bastante complicada. Eu acho que tivemos que parar um pouquinho com essa situação de arbitragem, parar com esse condicionamento. E olha, os nossos colegas da imprensa têm boa parte de culpa nisso aí, que passam o tempo inteiro só com batendo nessa técnica, arbitragem aqui, arbitragem. Isso vai criando um clima, gerando uma situação assim extremamente insustentável. Eu acho que nós temos bons valores, aproveitar, investir e acreditar que eles têm condições de fazer um grande trabalho. Só que o árbitro, por ser de fora, ele vai fazer um bom trabalho no Grenal, é exagero. A gente acompanha os demais campeonatos estaduais, tem erro para todo lado. Só que aqui no Rio Grande do Sul, o erro ele se multiplica, ele fica maior. Se você errar um jogo do Grêmio, é para ajudar o Internacional. Se você errar em um jogo do Internacional, é para ajudar o Grêmio. Então, tudo aqui é polarizado. Então, é um exagero. Agora, se você tirar a confiança do árbitro do Rio Grande, tem que fechar o departamento de arbitragem. Qual que é o objetivo do departamento de arbitragem? Ter gente para colocar no VAR, para colocar no apito e nas bandeiras. Se não dá para aproveitar ninguém, nem para VAR, nem para apitar, fecha. Tem que fechar o departamento. Lá em Minas Gerais também está essa balbúrdia aí de arbitragem, quer arbitragem de fora, disso, daquilo, e parece que tanto o América como o Atlético, né, teriam exigido todos, menos o Daronco. E aí? Veja como são as coisas, né? Aqui o pessoal não quer ver falar em Daronco, não é? Em Minas Gerais também não. Eu acho que ele é um bom árbitro de futebol. Sempre, porque em todas as fogueiras, Jorge Antônio, que teve, e jogos complicados, chama o Daronco. O Daronco ia lá e dava conta. Mas errar, né, é normal. O pessoal não erra porque quer. Não é? Mal intencionado é uma coisa, e errar é natural. Para mim vai dar Jean-Pierre. O que vocês acham, Mafessoni e Carvalho? Seria Jean-Pierre Gonçalves de Lima o árbitro indicado para este primeiro Grenal ou para os dois Grenais? Não acredito nisso, né? Sendo árbitros do Rio Grande, aí a federação decidindo, eu acho que o Jean-Pierre apita um dos dois clássicos.
Eu gosto do Jean-Pierre o seguinte, pela educação, a maneira como ele trata os atletas. Ele chega lá fazendo aquela brincadeira, a descontração. Agora acabou a brincadeira, cada um faz o seu trabalho. E ele é muito educado no trato, na relação com a imprensa. Chega ao estádio, conversa com os torcedores, com o público. Eu gosto muito do Jean-Pierre, viu? Capacidade de diálogo, né? Ele não é aquela liderança que se impõe no grito, né? Só a presença dele já assegura, transmite uma confiança. E os atletas sentem isso, eles percebem a hora que dá para crescer para cima disso, daquilo. O Jean-Pierre é natural de Pelotas, não? Isso, é pelotense. Foi riscado do mapa para apitar clássicos em Pelotas, clássico papel. Veja como é essa situação. Não serve aqui, serve ali e as coisas vão assim, andando, né, Luiz Carvalho? Apitou já o nosso clássico, que passou no Gaúcho, foi bem. Exato. Não, é um bom árbitro, todo mundo sabe. Imagina, é que a arbitragem é o de linha. Se tiver um juiz de Passo Fundo aqui, o pessoal não vai querer apitando um clássico Gaúcho de Passo Fundo. Olha só, deixa eu falar uma outra coisa pra vocês. Como é que é o nome daquele árbitro que errou, não deu pênalti contra o Grêmio aí, em cima do Monsalve? Como é o nome dele? E foi agora, foi chamado para apitar a Super... Jonathan. É um bom nome. Errou, claro, errou. Mas... como disse o Jorge, não é humano, né? Mas é um bom nome também da arbitragem nossa aí, que está surgindo bem. Ele não é escudo FIFA? Tanto que teve esse problema, reclamações, mas já no meio de semana ele estava escalado na Copa do Brasil. Pois então, tem que dar oportunidade e até, vamos dizer assim, valorizar aquilo que é nosso, hein? Copa do Brasil, então. O Grêmio vai tranquilo, né? Depois que passou pelo São Raimundo aí, naquele sufoco danado, acho que vai alinhavar, né? É o que chama a atenção do Grêmio. O Grêmio tem esse jogo aí contra o Atlético no meio dos dois Grenais. E é na metade da semana. E o Grêmio não pode poupar jogadores, tem que colocar a força máxima. A Copa do Brasil é um jogo único, então também tem esse aspecto aí. E daí já havia chiadeira, porque parece que o Grenal da volta não seria mais no sábado, seu Jorge, seria no domingo. Daí o Colorado tá chiando, porque estão dando um dia a mais para o Grêmio descansar, que tem jogo pela Libertadores, pela Copa do Brasil pelo meio. E pela Copa do Brasil, o Dindim que entra nos cofres do Grêmio com mais uma vitória. Por isso mesmo, o Grêmio também tem que pensar no aspecto técnico, avançar de fase, buscar esse título, mas também precisa do dinheiro, né? Cada fase é um dinheiro considerável que entra nos cofres. E por falar em dinheiro, venderam aquele menino, centromédio, que jogou o fino do futebol na Copa São Paulo, encantou a todos nós ver ele jogar, o estilo dele jogar, camisa por dentro do calção, cabeça erguida, liderança. Kaique. Mas venderam por um monte de dinheiro, seu Jorge. Não jogou 10 minutos, eu acho, em Erechim, do time profissional do Grêmio. Foi vendido por quê? Porque tem que manter. Então nós temos que mudar a forma de manter o futebol, né? Não sei, porque surgem esses talentos aí e não conseguem segurar. Vendeu o outro menino lá pro Botafogo também, né? E assim vai. Então pode manter. Fez investimentos, é verdade. Mas em contrapartida, botou fora um patrimônio, né? Fluminense do Luiz Carlos Carvalho. Aí deixa com Será ele, que não gastou todos os gols na última partida pelo Carioca? Para jogar agora contra o Caxias? O Caxias é importante, Copa do Brasil, mas também tem a semifinal lá. Ele tem uma vantagem boa contra o time do Volta Redonda. Pode perder por 3-0. Fica no aguardo da outra semifinal, Flamengo e Vasco. O Flamengo com a vantagem do empate, lá também uma boa decisão a caminho. Muito bem. Vamos agora à opinião abalizada dos dois narradores que dividem comigo a bancada. Grêmio e Internacional. Pela lógica, qual o palpite de vocês para esta primeira partida que será realizada neste sábado na Arena Humaitá? Eu sempre sou daquela ideia que não há favorito em Grenal. Jamais eu apontarei um favorito em Grenal. Grenal e em outros clássicos também, não é? Tem alguns clássicos, Flamengo e Vasco, o Flamengo chega melhor que o Vasco. Mas aqui no Rio Grande do Sul é isso. Às vezes você não está num grande momento, mas você se agiganta por enfrentar o seu principal adversário. Então, é difícil dizer quem vai levar esse título. Vão ser dois grandes jogos. Tenho comigo que quem for melhor no jogo da ida vai botar a faixa no peito. Sim, mas e daí? E daí? O Grêmio vai ganhar. O Grêmio vai ganhar. Vai vencer, vai ser campeão, vai ser octacampeão.
Opinião de um gremista ao natural. Ótimo. Não. Que beleza. Não, que beleza. Isso aqui O estranho é se chegasse aqui e dissesse que o Internacional... é democrático, né? É democrático. Claro que é. Parece que meu filho enlouquece comigo, porque ele é colorado, né? Mas enfim, Sem dúvida, esse primeiro jogo para o Grêmio é fundamental, para o Grêmio conseguir essa vantagem para jogar na partida da volta. E para o Internacional, se não conseguir a vitória nesse primeiro jogo, ele pode fechar com empate, a não ser que saia ganhando e venha a ceder empate. Aí não é o empate que ele queria, né? Mas para o Grêmio é vital esse primeiro jogo. Mas tem que jogar mais do que jogou até agora. Reconheço que o Grêmio, nesse momento, está inferior ao Internacional. Eu vou abrir o meu jogo. Acho que não teremos vencedores neste primeiro clássico Grenal. E tudo vai para... Ponte. Com polêmica, sem polêmica? Com polêmica, Daí sem vamos polêmica, decidir com arbitragem então vamos fazer local ou com arbitragem Vamos fazer de um fora trato, e tal. vamos decidir nos pênaltis. Ah, meu Deus do E céu. agora tem o goleiro, né? O Volpe surpreendeu, né? Mas ele sempre foi um bom goleiro, só foi injustiçado no São Paulo. Não tinha zaga. Sem zaga, não verdade. tem goleiro que resolve. A culpa era sempre do goleiro, o Volpe. Tá lembrado disso? Sim. Muito bem. Muito obrigado, Luiz Carlos. Muito obrigado, Paulo Roberto. Obrigado. Agradeço. A gente mais uma vez. volta a se encontrar em outra ocasião, aqui na TV Passo Fundo, de repente, comentando o segundo clássico Grenal. Tá? Vamos agendar isso aí? Talvez sim, talvez não, não é? Tá certo? Mas que tenhamos um excelente clássico e uma excelente decisão. Para vocês, um abraço e até a próxima. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.